Esses 10 pratos foram criados em guerras e você come um deles todo dia. Você terminou o dia, chegou em casa, abriu a geladeira e preparou alguma coisa para comer. Algo simples, gostoso, familiar. Aquele prato que você nem pensa mais antes de fazer, porque já faz parte da sua rotina, da sua vida, da sua história. Mas e se eu te dissesse que esse prato que parece tão seu, tão cotidiano, tão inocente, nasceu no meio de uma guerra, no meio de fome, desespero e destruição? A guerra é a face mais brutal da humanidade. Ela apaga cidades, separa famílias, reescreve fronteiras, mas ela também faz algo que ninguém conta nos livros de história. Ela inventa comida. Quando não há nada, a criatividade humana encontra um jeito. Quando o estoque acaba, quando o campo foi queimado, quando o exército precisa comer e não há nada à vista, alguém, em algum lugar, mistura o que sobrou e cria algo que vai durar muito mais do que a própria guerra. Hoje, você vai descobrir as histórias por trás de 10 pratos que nasceram exatamente assim. Não em cozinhas sofisticadas, não em restaurantes com estrelas, mas em trincheiras, em campos de batalha, em cidades sitiadas, em quartéis onde a fome era tão real quanto o medo. E o mais surpreendente de tudo isso é que um desses pratos você provavelmente comeu essa semana. Talvez hoje, talvez essa manhã. Fica até o final, porque o último prato desta lista vai mudar para sempre a forma como você olha para ele. Prato 10. Carne enlatada. O sabor da Guerra Civil Americana. É 1861. Os Estados Unidos estão em chamas, norte contra sul, irmão contra irmão. A Guerra Civil Americana é um dos conflitos mais sangrentos que o mundo já viu. E no meio de tudo isso, há um problema que ninguém nos filmes de guerra mostra: como alimentar centenas de milhares de soldados espalhados por territórios enormes, sem refrigeração, sem estradas confiáveis, sem tempo para cozinhar. O exército da União tinha um desafio logístico gigantesco. A comida estragava antes de chegar às tropas. Soldados morriam de doenças causadas por alimentação deteriorada, tanto quanto morriam de bala. Era uma crise dentro da crise. E foi justamente nesse cenário desesperador que a carne enlatada se tornou não apenas uma solução, mas uma revolução silenciosa na história da alimentação humana. A tecnologia de enlatamento já existia desde o começo do século XIX, criada por um francês chamado Nicolas Appert, que descobriu que o calor selava os alimentos dentro de recipientes fechados e impedia que estragassem. Mas foi a Guerra Americana que transformou essa invenção de laboratório em produção industrial de verdade. O governo do Norte começou a encomendar latas de carne bovina em quantidades que nunca tinham sido vistas antes. Fábricas inteiras foram reconvertidas para produzir esse alimento que não precisava de geladeira. Não estragava no calor do verão e podia ser transportado por semanas sem problema nenhum. Os soldados odiavam o sabor. Chamavam de carne de macaco e outros nomes que não cabem aqui. Mas comiam, porque era o que havia. E quando a guerra terminou, esses mesmos soldados voltaram para casa com um hábito novo. A carne enlatada tinha entrado na vida cotidiana americana para nunca mais sair. Em poucos anos, ela cruzou o Atlântico, chegou à Europa, chegou à América Latina, chegou ao Brasil. Hoje ela está na prateleira de todo supermercado do mundo, usada em receitas, em lanches rápidos, em emergências domésticas. O que nasceu como solução de guerra virou item de despensa. E olha que curioso, a mesma lógica que salvou soldados de morrerem de fome num campo de batalha é a mesma lógica que faz você manter uma latinha na despensa para aquele dia em que não há nada na geladeira. A guerra criou o seu plano B culinário. Mas se a carne enlatada te surpreendeu, espera para ouvir a história do próximo prato, porque esse você come com muito mais frequência, provavelmente toda semana.
E a conexão dele com a guerra é ainda mais improvável do que você imagina. Prato 9. Baguete. O pão que a guerra moldou nas mãos do povo francês. Imagine Paris em 1914. A cidade mais elegante do mundo acabou de entrar na Primeira Guerra Mundial e, de repente, tudo muda. Os homens jovens são convocados às pressas. As padarias perdem seus padeiros. As ruas que antes cheiravam a pão fresco de madrugada agora estão vazias e silenciosas antes do amanhecer. E o governo francês, preocupado com a ordem pública tanto quanto com a guerra, enfrenta um problema que parece pequeno, mas não é. Como garantir que o povo de Paris consiga comprar pão antes de ir trabalhar, se os padeiros precisam começar a assar na madrugada e isso está sendo proibido por causa do risco de incêndios em tempos de guerra? A solução veio de um decreto. Em 1920, logo após o fim da guerra, o governo francês proibiu os padeiros de começar a trabalhar antes das 4 da manhã. Isso parece um detalhe burocrático sem graça, mas foi esse decreto que mudou para sempre a forma do pão francês. O pão redondo tradicional, o pain de campagne, levava muito tempo para assar. Com a restrição de horário, os padeiros precisavam de um pão que assasse rápido, que ficasse pronto a tempo de abastecer as padarias antes que os parisienses saíssem de casa. A solução foi alongar a massa. Um pão fino e comprido assa muito mais rápido do que um pão redondo e denso. A crosta fica crocante em menos tempo, o interior fica macio, e o padeiro consegue colocar dezenas deles no forno ao mesmo tempo. A baguete não foi inventada por um gênio culinário. Foi inventada pela necessidade, pela pressão do tempo e por um decreto de guerra que ninguém lembra mais, mas que está presente toda vez que você ouve aquele barulho inconfundível de uma baguete sendo partida ao meio. Hoje, a baguete é o símbolo mais reconhecível da culinária francesa no mundo inteiro. Está em museus, em fotografias icônicas, em filmes, em desenhos de criança, quando alguém quer representar a França. Em 2022, a Unesco reconheceu a baguete como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Um pão que nasceu de uma restrição de guerra virou símbolo eterno de um povo. E tem um detalhe que pouca gente sabe: a baguete tradicional tem exatamente a medida certa para ser carregada debaixo do braço sem embrulho. Não foi design. Foi costume que virou cultura. O povo francês pegava o pão da padaria e ia andando pela rua comendo. Sem prato, sem guardanapo, sem cerimônia. O cotidiano mais simples possível, nascido de um dos períodos mais difíceis da história europeia. A guerra tirou os padeiros das padarias e colocou a baguete no mundo. Mas o próximo prato da nossa lista tem uma origem ainda mais antiga, ainda mais turbulenta, e uma história que começa não numa padaria, mas numa revolução que ensanguentou as ruas de Paris muito antes de qualquer guerra mundial. Prato 8. Sopa de cebola. A receita que nasceu no caos da Revolução Francesa. Paris, 1789. A cidade está em ebulição. O povo está com fome, com raiva e com uma foice na mão. A Revolução Francesa não foi apenas uma virada política, foi uma explosão social de gente que não tinha o que comer enquanto a nobreza banqueteava em Versalhes. E é exatamente nesse cenário de fúria, fome e guilhotina que nasce um dos pratos mais sofisticados que o mundo conhece hoje. A cebola era o alimento dos pobres. Sempre foi. Durante séculos, na França e em toda a Europa, cebola era o que sobrava quando não havia mais nada. Era barata, durava muito, crescia em qualquer terra e enganava a fome com uma eficiência que nenhum outro vegetal conseguia igualar.
Os trabalhadores de Paris, os carregadores do mercado central, os operários e os camponeses que invadiram a cidade durante a Revolução, todos eles conheciam a cebola como velha amiga da sobrevivência. O mercado central de Paris, Les Halles, funcionava de madrugada. Era lá que chegavam os alimentos de toda a região. E era lá que trabalhavam homens e mulheres que precisavam de algo quente no estômago antes do amanhecer. A sopa de cebola era feita ali mesmo, improvisada em grandes panelas sobre fogo aberto, com cebolas caramelizadas lentamente na manteiga que sobrava das entregas, caldo ralo e pedaços de pão velho que endureciam por cima. Era comida de sobrevivência. Era feia, simples e absolutamente necessária. O que aconteceu depois é uma das maiores viradas da história da gastronomia. Com a Revolução Francesa, a aristocracia francesa foi literalmente decapitada. Os grandes chefes que trabalhavam nos castelos e palácios de repente ficaram sem emprego e sem patrão. Muitos deles abriram os primeiros restaurantes modernos de Paris e, para sobreviver nesse novo mundo, precisavam de um cardápio que agradasse tanto ao burguês quanto ao intelectual revolucionário. E o que fizeram? Pegaram a comida do povo, refinaram a técnica, adicionaram queijo gratinado por cima, usaram um caldo mais encorpado e serviram em tigelas elegantes. A sopa de cebola foi de panela de rua a prato de restaurante num movimento histórico único. A Revolução, que destruiu a nobreza, acabou sendo a mesma força que transformou a comida dos pobres em haute cuisine. Hoje ela está nos cardápios dos restaurantes mais caros do mundo, servida com queijo gruyère derretido e torrada artesanal, com um preço que o trabalhador de Les Halles jamais poderia imaginar pagar. Há uma ironia enorme nisso. O prato que nasceu para alimentar quem não tinha nada virou símbolo de sofisticação. E toda vez que alguém pede uma soupe à l'oignon num bistrô parisiense, está, sem saber, repetindo o gesto dos trabalhadores revolucionários que precisavam apenas sobreviver mais um dia. Mas se a Revolução Francesa criou um prato, a próxima guerra da nossa lista criou algo que está na sua mesa de um jeito completamente diferente. Algo que você provavelmente considera um mimo, um prazer, uma recompensa. E a história de como ele chegou até você começa num hospital de guerra na Crimeia, com uma enfermeira britânica e uma necessidade desesperada de manter soldados acordados e aquecidos. Prato 7. Chocolate em barra. O doce que nasceu na dor da Guerra da Crimeia. Crimeia, 1853. Uma guerra brutal entre o Império Russo e uma coalizão formada por Inglaterra, França e Império Otomano transforma aquela península no lugar mais miserável da Terra. Os hospitais de campanha estão superlotados. Soldados morrem não apenas de ferimentos, mas de frio, de exaustão, de doenças que se espalhavam pelos acampamentos como fogo em palha seca. E no meio desse caos, uma mulher chamada Florence Nightingale reorganiza os hospitais britânicos e percebe algo que nenhum general havia considerado. Soldados enfraquecidos precisavam de energia rápida, de algo que aquecesse o corpo e sustentasse a disposição nas horas mais críticas. O chocolate existia muito antes da Guerra da Crimeia. Os astecas já o conheciam há séculos e os europeus tinham transformado o cacau numa bebida quente e açucarada que era consumida pelas classes mais abastadas. Mas chocolate em barra, sólido, portátil, que você quebra com a mão e come em qualquer lugar, isso ainda não existia de forma prática e acessível. A tecnologia para prensá-lo e solidificá-lo estava sendo desenvolvida exatamente naquela época, e foi a demanda urgente da guerra que acelerou tudo. O exército britânico precisava de um alimento que não estragasse, que fosse leve para transportar, que fornecesse energia imediata e que os soldados realmente quisessem comer.
O chocolate em barra atendia a todos esses requisitos de uma vez. As empresas britânicas Fry e Cadbury, que já experimentavam com a solidificação do chocolate, receberam encomendas militares que transformaram seus pequenos laboratórios em linhas de produção. O chocolate foi para a guerra e voltou diferente. Quando os soldados britânicos retornaram da Crimeia, trouxeram o hábito. O chocolate em barra, que tinha sido ração de guerra, virou desejo de paz. A demanda civil explodiu. A Cadbury lançou suas primeiras caixas de chocolate para o mercado geral em 1868, poucos anos após o fim do conflito. A Nestlé entrou no mercado logo depois. O que tinha nascido como combustível de batalha virou presente de Dia dos Namorados, virou consolação de dia ruim, virou celebração de aniversário, e tem um detalhe que torna essa história ainda mais fascinante. Florence Nightingale, a mesma enfermeira que defendeu o uso do chocolate como suplemento energético para os feridos, é considerada a fundadora da enfermagem moderna. Ela reorganizou hospitais, criou protocolos de higiene, salvou milhares de vidas. E no meio de tudo isso, ela também ajudou, sem perceber, a colocar chocolate na mão de todo mundo. A mulher que criou a enfermagem moderna também ajudou a democratizar o doce mais amado do planeta. Da próxima vez que você quebrar um quadradinho de chocolate em um dia difícil, saiba que está repetindo exatamente o gesto de um soldado exausto numa tenda de hospital na Crimeia, tentando encontrar um momento de alívio no meio do caos. Mas o próximo prato da nossa lista tem uma história de campo de batalha ainda mais literal, porque ele não foi criado num hospital nem numa fábrica. Foi criado na hora, no calor de uma batalha, por um cozinheiro que tinha apenas o que encontrou no caminho e precisava alimentar um general faminto que acabara de ganhar uma guerra. Prato 6. Frango à caçadora. A receita improvisada nas guerras napoleônicas. 14 de junho de 1800. A Batalha de Marengo acabou de terminar no norte da Itália. Napoleão Bonaparte acaba de virar o jogo de uma guerra que parecia perdida e derrotou o exército austríaco numa das maiores reviravoltas militares da história. Ele está exausto, faminto e com o temperamento de alguém que acabou de passar o dia inteiro tomando decisões que custavam vidas. O general mais poderoso da Europa quer comer. E quer comer agora. O problema é que o exército francês havia avançado tão rápido durante a batalha que os carros de suprimento ficaram para trás. Não havia cozinha montada, não havia ingredientes reservados, não havia nada que se parecesse com um jantar digno de um imperador. O chefe pessoal de Napoleão, um homem chamado Dunant, entrou em desespero. Mandou soldados e forrageadores saírem pela região em busca de qualquer coisa comestível que pudesse ser encontrada nos arredores do campo de batalha. O que voltou foi isso: alguns frangos encontrados numa fazenda próxima, tomates colhidos de uma horta abandonada, alho, ervas que cresciam à beira da estrada, cogumelos retirados do campo, um pouco de vinho branco que algum soldado tinha guardado e camarões que vieram de um suprimento de um oficial que passava por ali. Dunant olhou para aquela mistura improvável e fez o que todo bom cozinheiro faz quando não tem escolha. Trabalhou com o que tinha. Refogou o frango com alho e tomate, adicionou o vinho, os cogumelos, as ervas e, no final, colocou os camarões por cima porque eram os únicos ingredientes que ainda faltavam encontrar um lugar na panela. Serviu com ovos fritos e pedaços de pão frito, porque era o que havia para acompanhar. Napoleão comeu. E adorou tanto que exigiu o mesmo prato depois de cada batalha vitoriosa, como se a receita fosse parte da própria vitória. Dunant tentou melhorar o prato com o tempo. Numa versão posterior, substituiu os camarões por ingredientes mais convencionais, tornou a receita mais refinada e organizada. Napoleão recusou. Disse que sem os camarões, a sorte mudaria.
Supersticioso como todo grande general, ele queria o prato exatamente como havia comido naquele primeiro dia de vitória, improvisado e imperfeito. O frango à caçadora, ou polemarengo como ficou conhecido, atravessou a Europa nas décadas seguintes. Cada país que o adotou fez sua versão. Tirou o camarão, adicionou azeitona, trocou o vinho, adaptou os temperos. A Itália o abraçou como se fosse seu. O Brasil o conheceu mais tarde, numa versão ainda mais adaptada, com molho encorpado de tomate e temperos locais. O nome caçadora veio da ideia de um prato feito com o que se encontra no caminho, como faria um caçador na floresta. O que Dunand criou com sobras de campo de batalha virou receita clássica ensinada em escolas de gastronomia do mundo inteiro. A improvisação de um cozinheiro desesperado se tornou tradição. E a exigência supersticiosa de um general genioso garantiu que a receita não fosse esquecida antes de se tornar imortal. O próximo prato da nossa lista também nasceu de uma guerra, mas numa escala completamente diferente. Estamos falando da maior guerra que a humanidade já travou, de um país que foi destruído e reconstruído do zero, e de um prato que alimentou uma nação inteira enquanto ela tentava se levantar da devastação. Um prato que hoje é tendência global, que virou cultura, que virou símbolo de um povo, e que há 70 anos era apenas a única coisa que havia para comer. Prato 5, ramen. A tigela que alimentou um Japão em ruínas. 1945. O Japão acabou de perder a Segunda Guerra Mundial da forma mais devastadora possível. 2 bombas atômicas, cidades inteiras apagadas do mapa. Uma nação que havia sido uma das mais poderosas do mundo estava literalmente de joelhos, com sua infraestrutura destruída, sua economia em colapso e sua população passando fome de uma forma que a maioria dos japoneses nunca havia experimentado antes. O governo americano de ocupação controlava a distribuição de alimentos, e o arroz, base de toda a alimentação japonesa, estava racionado e escasso. Foi nesse vazio que o mercado negro floresceu. Nas ruas destruídas de Osaka e Tóquio, vendedores ambulantes montavam barracas improvisadas e vendiam uma sopa quente feita com macarrão de trigo, caldo de osso fervido por horas e qualquer ingrediente que conseguissem encontrar. O trigo havia chegado em abundância como ajuda humanitária americana, e era justamente o ingrediente mais disponível num país que não tinha mais quase nada. Os vendedores pegaram esse trigo, fizeram macarrão e criaram uma refeição que aquecia o corpo e enganava a fome por horas. O homem que transformou essa sopa de rua num fenômeno global se chamava Momofuku Ando. Ele observou aquelas filas de japoneses famintos, esperando por uma tigela de sopa no frio do inverno, e teve uma ideia que parecia simples, mas que mudou a alimentação do mundo inteiro. Se o ramen podia alimentar um povo destruído pela guerra, podia alimentar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. O problema era como levar essa sopa para dentro de cada casa, sem a necessidade de uma barraca de rua ou de horas de preparo. Em 1958, depois de meses trabalhando num galpão nos fundos da sua casa, Ando criou o ramen instantâneo. Descobriu que fritar o macarrão antes de desidratá-lo criava uma estrutura porosa que absorvia água quente em minutos e reconstituía a textura original. Embalou tudo numa embalagem simples com um sachê de tempero e colocou no mercado. O Chicken Ramen, primeiro produto da Nissin Foods, foi um sucesso imediato. 12 anos depois, em 1971, ele foi ainda mais longe e criou o Cup Noodles, o macarrão instantâneo dentro do próprio copo, que só precisava de água quente e 3 minutos. O que havia nascido nas ruas destruídas do Japão pós-guerra virou o alimento mais consumido do mundo, em número de porções. Mais de 100 bilhões de unidades de macarrão instantâneo são vendidas por ano no planeta inteiro.
Está nas prateleiras de supermercados de países que nem sabem localizar o Japão no mapa. Está na bolsa de universitários, na mochila de viajantes, na despensa de quem precisa de algo rápido e barato. Está em versões gourmet de restaurantes sofisticados que cobram R$ 50 por uma tigela que custa R$ 2 na versão instantânea. E há um detalhe que pouquíssimas pessoas conhecem. Quando a NASA precisou desenvolver um alimento para os astronautas comerem em gravidade zero, uma das soluções encontradas foi uma versão especial de ramen instantâneo. O prato que nasceu para alimentar um povo destruído pela pior guerra da história chegou ao espaço, da trincheira de fome do Japão pós-bomba atômica até a órbita terrestre. Poucas histórias na gastronomia percorreram um caminho tão improvável quanto esse. Mas o próximo prato da nossa lista também nasceu da mesma guerra. E é ainda mais surpreendente porque ele está na sua casa agora, com certeza absoluta. É algo tão comum, tão presente no cotidiano brasileiro, que você provavelmente nem para pensar nele. E a história de como ele foi criado envolve uma decisão do governo americano que mudou os hábitos alimentares do mundo inteiro, não por escolha, mas por imposição. Prato 4. Pão de forma fatiado. A fatia que a guerra quase proibiu para sempre. Estados Unidos, 1943. A Segunda Guerra Mundial está no seu ponto mais crítico. O governo americano está em modo de racionamento total. Metal para fazer armamentos, borracha para equipar veículos militares, combustível para abastecer navios e aviões. E numa decisão que até hoje parece absurda quando você lê pela primeira vez, o governo americano proibiu oficialmente a venda de pão fatiado em todo o território nacional. Isso mesmo, o pão fatiado foi proibido durante a Segunda Guerra Mundial. A justificativa era técnica e direta. As lâminas de aço usadas nas máquinas de fatiar pão eram o mesmo tipo de aço necessário para produzir equipamentos militares. Além disso, o governo argumentava que o pão fatiado precisava de embalagens mais resistentes para proteger as fatias, o que consumia mais papel e materiais que também eram escassos. A solução foi simples na cabeça dos burocratas de Washington: proibir o fatiamento industrial e mandar o povo de volta a cortar o pão em casa, como se fazia antes. A reação do público americano foi imediata e furiosa. Cartas foram enviadas ao governo em quantidade que os funcionários não conseguiam processar. Uma dona de casa de Nova York escreveu ao New York Times dizendo que a proibição do pão fatiado era a maior privação que a guerra havia imposto à sua família. Maior do que o racionamento de açúcar, maior do que a escassez de gasolina. O pão fatiado havia sido lançado em 1928, apenas 15 anos antes da proibição, e em menos de uma geração havia se tornado tão essencial na vida americana que tirá-lo causou uma comoção nacional desproporcional a qualquer análise racional. O que poucos sabem é que o pão fatiado em si também foi um filho direto da modernização industrial que a Primeira Guerra Mundial havia acelerado. Otto Friedrich Rohwedder, um joalheiro americano que havia abandonado sua profissão para se dedicar à invenção de uma máquina de fatiar pão, trabalhou durante anos no projeto. Seus protótipos foram destruídos num incêndio em 1917, no mesmo ano em que os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial. O país não tinha interesse em financiar máquinas de pão quando precisava de canhões. Rohwedder recomeçou do zero depois da guerra e, em 1928, finalmente colocou sua máquina em funcionamento numa padaria de Missouri. O pão fatiado chegou ao mercado com o slogan que entrou para a história da publicidade: a maior novidade desde o próprio pão. A proibição de 1943 durou apenas 3 meses. O governo americano recuou diante da pressão popular e voltou atrás na decisão. Mas esses 3 meses revelaram algo que nenhuma pesquisa de mercado poderia ter descoberto.
O pão fatiado havia deixado de ser um produto e se tornado um hábito tão profundo que sua ausência era sentida como uma perda pessoal, quase emocional. Hoje o pão de forma fatiado está em praticamente todas as cozinhas do Brasil. É o primeiro alimento de muitas crianças. É o café da manhã de quem tem pressa. É a base do sanduíche de fim de noite. É o que sobra na despensa quando tudo acaba. Nasceu de uma guerra, quase foi morto por outra, e sobreviveu às duas para se tornar um dos alimentos mais consumidos do planeta. O próximo prato da nossa lista também tem uma história de guerra, mas com uma origem geográfica completamente diferente e uma jornada até a sua mesa que passou por continentes por séculos e por uma transformação tão radical que o produto original e o que você conhece hoje mal tem semelhança. E a maioria das pessoas que o usa todo dia não faz a menor ideia de onde ele veio. Prato 3. Ketchup. O molho que veio da China e foi transformado pela guerra. Você pega a embalagem, aperta, e aquele molho vermelho e espesso cobre o seu hambúrguer, a sua batata frita, o seu ovo mexido. O ketchup é tão americano na imaginação popular que parece impossível que ele tenha nascido do outro lado do mundo, numa cultura completamente diferente, com uma receita que não tinha tomate, não tinha açúcar e não tinha nada que lembrasse remotamente o que você conhece hoje. A história do ketchup começa na China, passa pela Malásia, atravessa 2 oceanos e chega à sua mesa depois de uma guerra que reconfigurou o comércio mundial. O molho original se chamava ketchup, em dialeto chinês do sul, e era uma mistura fermentada de peixe, mariscos e especiarias, escura, intensa e salgada, usada para temperar pratos e conservar alimentos. Os marinheiros britânicos que navegavam pelas rotas comerciais do Sudeste Asiático no século XVII provaram esse molho nos portos da China e da Malásia e ficaram obcecados. Trouxeram a receita para a Inglaterra, onde foi adaptada com os ingredientes locais disponíveis, cogumelos, nozes, anchovas, e se tornou um condimento popular nas mesas britânicas sob o nome de ketchup, uma anglicização fonética do nome original chinês. Até aqui sem tomate, sem nada que lembrasse o que você conhece. O tomate só entrou na fórmula nos Estados Unidos, no início do século XIX, quando um médico americano chamado John Cook Bennett começou a defender que o tomate tinha propriedades medicinais e que seu consumo deveria ser incentivado. Os americanos, que até então desconfiavam do tomate por acharem que era venenoso, começaram a experimentar. Alguém misturou tomate à fórmula britânica do ketchup, adicionou açúcar e vinagre para conservar, e o resultado foi uma versão mais doce e mais vermelha que agradou ao paladar americano. Mas foi a Guerra Sino-Britânica, o conjunto de conflitos que a história chama de Guerras do Ópio, travadas entre 1839 e 1860, que mudou tudo. Esses conflitos abriram os portos chineses ao comércio britânico de forma forçada e criaram uma explosão de intercâmbio cultural e gastronômico entre Oriente e Ocidente. Ingredientes, técnicas e sabores que antes circulavam apenas entre marinheiros e comerciantes de elite chegaram ao mercado de massa. O ketchup, que já havia feito o caminho da China para a Inglaterra, agora tinha uma rota comercial consolidada e um mercado consumidor muito maior. A Heinz entrou nessa história em 1876, quando Henry John Heinz lançou sua versão do ketchup de tomate com uma fórmula padronizada, estável e produzida em escala industrial. Adicionou mais vinagre para conservação, mais açúcar para equilibrar a acidez e criou a consistência espessa que reconhecemos hoje. Distribuiu para todo o território americano usando as rotas ferroviárias que estavam sendo expandidas no pós-guerra civil. O ketchup Heinz chegou ao mercado no momento exato em que a América estava se industrializando
e precisava de alimentos práticos, estáveis e saborosos. Hoje, a Heinz produz mais de 650 milhões de litros de ketchup por ano. O molho está em 140 países. Começou como pasta fermentada de peixe numa cozinha chinesa, virou condimento de marinheiro britânico, foi transformado em molho de tomate americano e se tornou o acompanhamento mais vendido do planeta. Poucos alimentos percorreram uma jornada geográfica e cultural tão radical quanto esse molho que você usa sem pensar duas vezes. O próximo prato da nossa lista tem uma origem igualmente surpreendente. Também nasceu de uma guerra europeia. Também foi criado como solução de escassez e também conquistou o mundo de um jeito que seus criadores jamais poderiam imaginar. Mas este tem um detalhe especial. Ele foi inventado a pedido de um imperador que precisava resolver um problema político urgente. E a solução que encontraram mudou a alimentação de bilhões de pessoas até hoje. Prato 2. Margarina, a invenção que um imperador encomendou para vencer a guerra. Paris, 1869. A França está às vésperas de uma das guerras mais humilhantes de sua história. Napoleão III sabe que o conflito com a Prússia é inevitável. E antes mesmo de os primeiros tiros serem disparados, ele enfrenta um problema que nenhum general costuma mencionar nos livros de estratégia militar. A manteiga está acabando. O exército precisa de gordura para cozinhar, para conservar alimentos, para manter a energia das tropas. A população civil das cidades também precisa. E a produção de manteiga na França não consegue acompanhar a demanda de um país que se prepara para entrar em guerra. Napoleão III fez então algo que poucos imperadores fariam. Lançou um concurso público. Ofereceu um prêmio generoso para qualquer cientista ou inventor que conseguisse criar um substituto para a manteiga, algo que fosse barato, que durasse muito mais tempo sem estragar, que pudesse ser produzido em escala industrial e que alimentasse tanto soldados quanto civis durante o período de conflito que se aproximava. O químico francês Hippolyte Maes aceitou o desafio. Trabalhou durante meses no seu laboratório, experimentando combinações de gorduras animais, principalmente sebo bovino, com leite desnatado e outros componentes. O resultado foi uma substância branca, pastosa, que se espalhava como manteiga, tinha consistência similar e podia ser produzida a uma fração do custo. Ele a chamou de margarine, derivado do grego margarites, que significa pérola, por causa da aparência levemente perolada da gordura em seu estado natural. Maes patenteou a invenção em 1869 e ganhou o prêmio imperial. Mas a ironia da história é que a Guerra Franco-Prussiana, que começou em 1870, foi um desastre absoluto para a França. Napoleão III foi capturado, o Segundo Império Francês colapsou. E o próprio inventor da margarina, que havia criado seu produto para ajudar o exército francês, viu a guerra terminar antes que sua invenção pudesse ser produzida em escala suficiente para fazer diferença no conflito. O que aconteceu depois é uma história de capitalismo e oportunismo. Um empresário holandês chamado Anton Jurgens comprou os direitos da patente de Maes por um valor baixíssimo, porque o inventor estava falido. Jurgens levou a produção para a Holanda, industrializou o processo, substituiu o sebo bovino por óleos vegetais à medida que a tecnologia de hidrogenação avançava e transformou a margarina num produto global. A empresa que Jurgens fundou se tornaria décadas depois parte da Unilever, uma das maiores corporações de alimentos do mundo. A margarina chegou ao Brasil no século XX e encontrou um país tropical, onde a manteiga era cara e difícil de conservar no calor. A adoção foi imediata e massiva. Entrou nas padarias, nas cozinhas domésticas, nas lanchonetes, nas confeitarias.
Durante décadas, foi considerada mais saudável que a manteiga, uma afirmação que a ciência moderna derrubou completamente, mas que ajudou a consolidar seu domínio nas mesas brasileiras. Hoje, a margarina está em praticamente toda a padaria, toda lanchonete e toda a cozinha doméstica do Brasil. É o recheio do pão de queijo industrializado, é o que unta a forma do bolo, é o que vai na torrada do café da manhã de milhões de pessoas todos os dias. Um químico francês a criou para salvar um império que colapsou antes de ser salvo. E o produto que deveria durar o tempo de uma guerra dura até hoje, mais de 150 anos depois. Mas agora, chegamos ao momento que você estava esperando desde o início. O prato número 1 desta lista, o mais surpreendente de todos, aquele que prometemos que você provavelmente comeu essa semana, talvez hoje, talvez essa manhã. E a história por trás dele não começa numa guerra europeia, não começa num laboratório de químico, não começa numa cozinha de chefe. Ela começa numa das páginas mais dolorosas e menos contadas da história do Brasil. Prato 1, pão de queijo. A receita que nasceu da resistência e da dor. Minas Gerais, século XVIII. O Brasil ainda é uma colônia portuguesa, e a região das Minas Gerais é o coração de um dos maiores ciclos de exploração que o mundo já viu. O ouro e os diamantes que saem daquelas montanhas financiam palácios em Lisboa e guerras em toda a Europa. E quem faz esse trabalho, quem quebra pedra, quem peneira rio, quem sustenta todo esse sistema nas costas, são os escravizados africanos trazidos à força para uma terra que não escolheram, submetidos a condições que a palavra crueldade mal consegue descrever. O contexto de guerra aqui não é de exércitos em campo aberto. É de uma guerra silenciosa, cotidiana e brutal entre opressores e oprimidos. É a guerra da escravidão. E como toda guerra, ela criou escassez, criou improviso, criou soluções nascidas do desespero e da genialidade de quem não tinha escolha a não ser criativo para sobreviver. O trigo era proibido. Portugal havia imposto restrições severas ao cultivo e ao comércio de trigo no Brasil colonial para proteger os produtores portugueses e manter a colônia dependente da metrópole. Sem trigo, não havia pão como os europeus conheciam, e as mulheres escravizadas que trabalhavam nas cozinhas das casas grandes e das vilas mineiras precisavam criar algo que substituísse o pão, que alimentasse, que sustentasse, que fizesse sentido naquela realidade de recursos escassos e regras impostas. O que havia em abundância era a mandioca. Polvilho, a fécula extraída da mandioca, era um ingrediente que os indígenas brasileiros conheciam há séculos e que estava disponível mesmo nas épocas de maior escassez. As cozinheiras escravizadas pegaram o polvilho, misturaram com queijo curado que sobrava das fazendas, adicionaram ovos e a gordura que conseguiam encontrar e criaram uma massa que, quando assada, crescia, ficava oca por dentro, crocante por fora e com um sabor que não existia em nenhum outro lugar do mundo. Era pão sem trigo, era solução sem recurso. Era criatividade nascida de uma situação onde a única alternativa era não comer. O pão de queijo não tem uma data de nascimento registrada. Não tem um inventor com nome e sobrenome. Não tem uma patente nem um decreto imperial. Ele nasceu nas mãos de mulheres que a história oficial nunca nomeou, em cozinhas que não eram suas, com ingredientes que sobrariam para elas depois que os senhores fossem servidos. É um prato que carrega em cada bolha de ar da sua massa a história de uma resistência que nunca foi chamada pelo nome certo. Durante séculos, ele ficou restrito a Minas Gerais. Era comida local, comida de fazenda, comida que os mineiros conheciam e o resto do Brasil ignorava. A abolição da escravidão, em 1888, não trouxe reconhecimento para a origem do prato, mas trouxe mobilidade para as pessoas que o carregavam na memória.
As mulheres negras mineiras que migraram para outras regiões levaram a receita consigo, e ela foi se espalhando, de cozinha em cozinha, de família em família, da forma mais humana possível, passada de mão em mão, ensinada em voz baixa, guardada como um bem precioso. O boom do pão de queijo, como fenômeno nacional brasileiro, aconteceu no século XX, com a industrialização e especialmente com a criação de Brasília nos anos 1950, quando trabalhadores de todo o Brasil, muitos deles mineiros, se reuniram no Cerrado para construir uma capital do zero. O pão de queijo viajou com eles, e quando Brasília ficou pronta e o Brasil se olhou no espelho da sua nova capital, o pão de queijo já estava em todo lugar. Hoje ele está nas padarias de Tóquio, nos cafés de Lisboa, nos mercados gourmet de Nova York. Existe versão congelada, versão de micro-ondas, versão fit, versão recheada, versão de festa e versão de café da manhã apressado. A indústria alimentícia brasileira exporta a massa congelada para dezenas de países. Chefes estrelados o reinterpretam em menus de alta gastronomia. Ele é possivelmente o alimento mais brasileiro que existe, o que mais nos representa no mundo, o que mais carregamos como identidade gastronômica nacional. E ele nasceu da proibição do trigo imposta por uma metrópole colonial. Nasceu das mãos de mulheres escravizadas que precisavam alimentar outras pessoas antes de alimentar a si mesmas. Nasceu de uma guerra que nunca foi declarada formalmente, mas que custou milhões de vidas e deixou marcas que o Brasil ainda carrega. Toda vez que você morde um pão de queijo quentinho, você está comendo história. Você está comendo resistência. Você está comendo a criatividade de pessoas que transformaram a escassez em patrimônio. A virada filosófica. O que esses pratos dizem sobre nós? Você chegou até aqui e agora sabe algo que a maioria das pessoas nunca para pensar. Que a carne enlatada que está na sua despensa nasceu de uma guerra civil. Que a baguete crocante que você associa à elegância francesa nasceu de um decreto de racionamento. Que a sopa de cebola sofisticada dos bistrôs parisienses nasceu na panela dos trabalhadores mais pobres de uma revolução. Que o chocolate que você come para se recompensar num dia difícil nasceu num hospital de campanha. Que o frango que virou receita clássica foi improvisado num campo de batalha com sobras de uma fazenda destruída. Que o ramen que hoje é tendência global foi a única coisa que milhões de japoneses tinham para comer depois de 2 bombas atômicas. Que o pão fatiado que você usa todo dia quase foi eliminado por um decreto de guerra. Que o ketchup percorreu meio mundo antes de chegar à sua mesa. Que a margarina foi criada a pedido de um imperador que perdeu a guerra antes de usá-la. E que o pão de queijo, o mais brasileiro de todos os alimentos, nasceu das mãos de mulheres escravizadas que transformaram a proibição e a dor em algo que atravessou séculos e conquistou o mundo. O que isso diz sobre nós? Diz que a humanidade tem uma capacidade extraordinária de criar beleza dentro da destruição. Diz que a comida não é apenas combustível, não é apenas prazer, não é apenas tradição. A comida é o registro mais honesto e mais duradouro que existe da história humana. Os livros podem ser queimados, os monumentos podem ser derrubados, as fronteiras podem ser redesenhadas, mas uma receita passada de mão em mão, de geração em geração, sobrevive a tudo isso. Sobrevive às guerras que a criaram, sobrevive aos impérios que as encomendaram, sobrevive ao esquecimento que apagou os nomes de quem as inventou. Cada vez que você senta à mesa, você está participando de algo muito maior do que uma refeição. Você está repetindo um gesto que atravessou batalhas, que cruzou oceanos, que sobreviveu a bombardeios e a fomes e a revoluções. A mesa é o lugar onde a humanidade sempre encontrou uma razão para continuar. No meio da guerra, alguém acendeu um fogo e cozinhou.
No meio da escassez, alguém misturou o que havia e criou algo novo. No meio da dor, alguém fez comida para outro alguém, e esse gesto simples foi suficiente para manter viva a ideia de que havia um amanhã. A gastronomia não é o oposto da guerra. A gastronomia é a resposta da humanidade à guerra. É a prova de que, mesmo nas piores circunstâncias, mesmo quando tudo está sendo destruído, o ser humano encontra uma forma de nutrir, de criar, de compartilhar. Os pratos que você conheceu hoje não são apenas curiosidades históricas, são documentos vivos de resiliência, são a prova de que a criatividade humana não tem condição de surgir. Ela surge especialmente quando as condições são impossíveis. Da próxima vez que você comer qualquer um desses pratos, pare um segundo. Não para filosofar demais, não para transformar o almoço numa aula de história. Apenas para reconhecer que o que está no seu prato tem uma história, que alguém, em algum momento muito difícil, fez algo extraordinário com muito pouco, e que você é o resultado de uma longa cadeia de pessoas que se recusaram a desistir, mesmo quando a guerra batia na porta.